Glória a Deus, queridos irmãos, nós sabemos, amados, igreja amada, povo abençoado, os queridos irmãos que estão em casa, mais uma vez, nós agradecemos, a você que está aí ouvindo, participando assim dessa live aqui, desse culto maravilhoso. Hoje tivemos aqui a representatividade do Grupo Vida, mas quero nesta noite, irmãos, continuar dentro daquilo que já nós lemos de início, onde o profeta Deus, por meio do profeta Isaías, ele faz aqui um apelo. Eu vejo isso até como um apelo, porque na verdade as nações, o povo, irmãos, precisa de Deus. O texto vai dizer, como já lemos, o diácono Luiz Carlos fez um levantamento, mas o texto diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Isso significa, queridos irmãos, amada igreja, que nem todo tempo nós temos tempo para achar Deus. Muitas vezes, como igreja do Senhor Jesus, desprezamos os momentos de culto, desprezamos às vezes a palavra de Deus, e o profeta diz aqui: buscai o Senhor enquanto você tem vida, enquanto você pode ir buscá-lo, porque na verdade nem todos têm essa percepção. E o profeta Isaías é usado por Deus, ele traz essa mensagem para aquele povo daquela época, e nós aproveitamos esse momento, irmãos, para trazer essa mensagem hoje para você que está nos ouvindo. Nunca é buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu quero nesta noite colocar aqui, irmãos, essa palavra de Deus para a vida dos irmãos. Estamos vivendo, pastor Francisco, nesse período dessa pandemia, onde na verdade a medicina não pôde chegar ao alcance ainda de abater esse vírus. A ciência também não foi capaz de dar uma paralisação desse vírus. Mas eu digo a você, meu irmão, minha irmã que está em casa, você que está me ouvindo, o Deus que nós servimos, Ele sim, Ele é capaz de dar um basta em tudo, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Então o convite é esse: buscai o Senhor, buscai a Deus enquanto você tem a capacidade, ainda você tem saúde. Você pode buscar o Senhor. E a gente olha, queridos irmãos, e a gente tem visto realmente um povo distanciado de Deus, sem a busca de Deus. E o profeta, usado por Deus, ele está dizendo: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocar o nome de Deus. Invocar é buscar, é clamar, é trazê-lo. Você já parou para se colocar em oração e buscar Deus para dentro de você, para dentro do seu lar, para dentro da sua vida? Há um clamor entre todos os povos, todas as nações. É realmente um quadro muito lamentável do que nós estamos passando. E, na verdade, querido, Deus está esperando que haja uma movimentação em que as pessoas busquem o seu nome. Diz o texto da palavra ainda: deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se convertam ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o Senhor nosso Deus, porque Ele é grandioso. Escute-se aqui, querida igreja, amado povo que está nos ouvindo. O profeta Isaías, usado por Deus, ele está dizendo aqui, porque o nosso Deus, Ele é grandioso em perdoar. Tudo que nós precisamos é do perdão de Deus. E na verdade Ele já o fez isso, irmãos, quando enviou seu Filho lá na cruz do Calvário, para morrer por mim e por você. Mas onde está? Deixe o homem ímpio os seus caminhos,
Convertam-se ao Senhor, porque Ele é maravilhoso, Ele é grandioso em perdoar. Buscar a Deus, queridos. Esse convite, na verdade, é muito interessante para esse momento. É um momento em que precisamos parar para buscar verdadeiramente o nosso Deus. Alguém já disse que esse é o tempo em que Deus está buscando os verdadeiros adoradores. Essa pandemia realmente veio talvez para uma necessidade, para que muitos pudessem assim se aproximar de Deus. E a busca de Deus sempre foi importante para a vida do povo de Israel. Jeremias capítulo 29, o versículo 13. Profeta também usado por Deus diz assim: buscar-me-ei e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Então a busca, os valores divinos não podem ser trocados pelas coisas materiais. E nós entendemos, irmãos, que o povo estava se distanciando de Deus. O povo estava se afastando de Deus, vivendo uma vida dissolutamente, sem dar ouvido à palavra de Deus. Mas o profeta Isaías, também o profeta Jeremias, ele está dizendo: buscar-me-ei e me acharei, quando me buscarem de todo o vosso coração. Então a busca de Deus é importante para a salvação do homem. Somente Ele pode assim, queridos irmãos, fazer isso. Capítulo 11, verso 28 do Evangelho de Mateus. Jesus, ele olha para uma nação faminta, uma nação aflita, uma nação, podemos dizer assim, cansada e oprimida pelo poder político da época, pelo poder religioso da época. E Jesus olha para um povo sem saber para onde aquele povo ia, vaqueando de um canto para outro. O povo não tinha uma saída, como nós estamos vivendo. O Brasil inteiro parou, ou melhor, não o Brasil, o mundo inteiro parou. E o povo está cansado nessa quarentena de ficar em casa. O povo não sabe mais o que fazer. Então Jesus olha para aquela nação e ele diz: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Há um convite de Jesus a buscá-lo, como diz o profeta. Jesus está dizendo: vinde a mim. Está existindo realmente o pânico, queridos. A gente entende isso sim, mas precisamos entender também de que existe um que é poderoso para sanar essa situação. Mas as pessoas não querem. Mesmo diante de toda essa pandemia que está existindo, de tanto essa situação que nós estamos vivendo, o povo continua andando em desobediência à palavra de Deus. E Jesus está olhando, irmãos, para uma nação que não tem mais para onde ir, não tem mais para onde correr. E Ele está dizendo: vinde a mim os que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Você deve fazer isso com a sua família. Há um refúgio a seguir, há um refúgio a ser encontrado, que é Jesus. Não existe uma outra saída a não ser Jesus. Para esse momento de dor, de lamento, de sofrimento, de morte, de tantas coisas, não existe uma outra saída a não ser Jesus. Ele está convidando você, sua família, está convidando você para entregar a sua vida para Ele, para se render aos pés dele, para se curvar diante de uma situação, porque a resposta para esse vírus, para essa enfermidade que está assolando a nação, está nas mãos de Jesus. O que é que acontece, queridos irmãos? É que na verdade o povo ainda andam em desobediência de vida. Deus está trazendo um recado para você nessa noite. Haverá salvação, haverá livramento. Nós estamos falando de um Deus que nós conhecemos de perto. Estamos falando de um Deus que é capaz de mudar esse quadro a qualquer momento. Mas Ele está convidando as nações
para os pés dele, rendam-se, arrependam-se dos seus pecados, como disse o profeta aqui. Deixe o perverso seu caminho ímpio, seus pensamentos, e convertam-se ao Senhor. E nessa noite, eu creio verdadeiramente que Deus tem, na verdade, falado com você. Jesus, ele está clamando. Jesus, ele está fazendo esse apelo. Porque como diz aqui o profeta Isaías, usado por Deus, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Você entende isso? Deus, queridos irmãos, ele está dizendo a mim e a você, o controle é dele, a vontade é dele, é ele que comanda as coisas, porque os meus caminhos, é em Deus que está a resposta para todas as coisas. E eu quero dizer para você, queridos irmãos, que quando o povo se rende e se volta para Deus, tudo pode estar perdido, tudo, mas ele traz de volta todas as coisas. Amém, igreja? Se você crê verdadeiramente nesse Deus que nós estamos falando, quero dizer para você que ele não mudou. Segundo o escritor aos Hebreus, ele vai dizer que o nosso Deus é mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é imutável, ele não muda, mas tudo está no controle dele. Não adianta, há uma correria muito lamentável, é doloroso, é sofredor. O quadro que nós estamos vivendo, igreja amada, povo abençoado, realmente é um quadro chocante, não é fácil. Mas Deus tem a resposta para isso. Deus, ele está esperando que as nações se arrependam. Ele está esperando que o povo se volte para ele. Porque ele é grandioso em dar o perdão, irmãos. Ele quer perdoar a cada um de nós. Ele quer nos tirar desse momento dramático que nós estamos vivendo. Você não consegue mais ligar mais a TV, ver uma certa, um programa aí, um noticiário, porque você já não suporta mais de ver tantas pessoas sendo sepultadas. E a gente sabe que a resposta está nas mãos de Deus. Por quê, pastor? Porque dele é tudo. Salmo 24, verso 1 diz assim: do Senhor é a terra, a sua plenitude, e tudo que nele existe. Isso significa que Deus está no controle de tudo. Ele fez os céus, a terra, o mar. Do Senhor é a terra e a sua plenitude e tudo que nele há. E ainda que o homem, com a ciência, com a sabedoria, tente realmente mudar o quadro, não consegue. Por quê, pastor? Porque é Deus que está no comando. Quando ele abre uma porta, ele abre. Quando ele fecha uma porta, ele fecha. Quando ele abre, na verdade, ninguém vai poder fechar, porque foi ele quem abriu. É dele todas as coisas. Mas também quando ele fecha a porta, ninguém abre. Então estamos aguardando as muitas misericórdias de Deus para esse final dessa pandemia. Porque nós entendemos e conhecemos todo o histórico do povo. Então por isso Deus está dizendo, o pensamento de vocês está sendo outro. Pensamento de vocês está sendo outro, o meu pensamento é outro, o caminho de vocês são caminhos diferentes, o meu é diferente. Era como se eu estivesse dizendo assim: é do jeito que eu quero, é do jeito que eu quero, eu é quem decido a situação. E para Deus decidir uma situação que seja favorável a mim e a você, eu preciso me arrepender. Eu preciso me ajoelhar, eu preciso buscar esse Deus, porque o Senhor, na verdade, Ele nos dá esse recado preciso, para que nós possamos entender que existe um Deus nos céus, que vê todas as coisas. E a gente lamenta, irmão, profundamente, a soberba do homem, a soberba dos homens, a ignorância, por ignorar a questão do próprio Deus, quando Ele quer trazer para você o bem, Ele quer trazer a paz. Temos um histórico tremendo desse Deus, como Ele é maravilhoso. Quando as nações dos dias de Israel pecavam,
E Deus mandava um profeta para que o profeta levasse aquela mensagem para que o povo se arrependesse dos seus pecados. Então, quando o povo se arrependia, queridos irmãos, Deus voltava. Pastor, o que é que muda o coração de Deus? O arrependimento. O que é que muda a ação de Deus? O arrependimento. Arrependei-vos cada um de vós. Arrependei-vos cada um de vós. Então, quando a nação se arrependia, Deus enviava o profeta. Deus tirava aquela pandemia. Deus tirava aquele sofrimento do povo. Mas enquanto o povo não se arrependia, o castigo continuava. E é exatamente isso que eu gostaria de deixar para você nessa noite. Como igreja, como povo, nós precisamos entender que é dele os pensamentos. Ele é quem conhece todas as coisas, nas mãos dele está o controle de tudo. Se você me vê nesse instante, por essa live aqui, você vai ver que eu tenho aqui à minha frente 2 copos com água. Mas mesmo nessa distância desse copo aqui, eu só posso pegar nesse copo aqui porque Deus está permitindo. Deus está permitindo. Não está tão perto de mim, mas o meu mover das minhas mãos só alcança esse copo se Deus permitir. Parece até incrível, mas é uma realidade. Por quê, pastor? O próprio Jesus, ele vai dizer que o homem, o ser humano, ele não é capaz de acrescentar um côvado. Ele não é capaz de acrescentar mais um passo ou um côvado diante dele, porque tudo está no controle de Deus. A nossa oração, amada igreja, amados irmãos, querida igreja, povo abençoado em todo lugar onde estão, pastores estão nos ouvindo, é necessário que levamos as nossas igrejas, queridos pastores, a buscar a Deus em oração constantemente. Nós conhecemos o Deus que na verdade sempre esteve conosco. Então eu quero nesse momento aproveitar essa live aqui e convidar você, meu irmão, meu pastor que está aí do outro lado. Eu sei que você está fazendo isso. Você que talvez que não é evangélico, mas curve-se diante de Deus. Se ajoelhe diante de Deus, pedindo a Deus as bênçãos. Porque a resposta está nas mãos deles. Tiago, ele vai dizer isso aí. Aquilo que achamos que podíamos fazer, né? Outro dia o pastor Francisco me pregou sobre isso aqui. Às vezes podemos dizer que vamos a Carpina, ou vamos viajar, fazer isso, falar aquilo. Outro dia o pastor me falou a respeito, pregou. Mas é uma verdade. Costumamos achar que podemos tudo, costumamos achar que somos donos do mundo, que amanhã vamos fazer aquilo ou aquilo, mas o quadro muda. O quadro mudou. Quantos sonhos foram parados? Quantas coisas foram paradas, estão paradas nesses dias? Quantas coisas, queridos irmãos, pararam nesses momentos? Sonhos que estavam prestes a ser realizados, sonhos que estavam prestes de ser realmente, você pudesse ter aquele momento feliz, viagem, casamentos, compras de carro, compras de imóveis. De um dia para outro, de um segundo, de um momento para outro, tudo parou. Você já parou para pensar nisso? O mundo inteiro está sentado. O mundo inteiro está aprisionado, aguardando as misericórdias do Senhor. Seu sonho, os meus sonhos, as preparações dos nossos corações, eram preparações dos nossos corações, mas não era a preparação do coração de Deus. Por isso que ele diz: os vossos caminhos são diferentes dos meus, os pensamentos de vocês são diferentes dos meus pensamentos. E essa pandemia nos pega numa situação, nos joga de um lado para outro e nos deixa ali aprisionado até que Deus diga: pode sair, porque o controle está nas mãos deles. Mas quero nesta noite, queridos, encerrar a mensagem deixando para você exatamente aquilo que o homem pensa que pode fazer, aquilo que ele acha que pode e que ele não pode. Lucas
capítulo 13, irmãos, nos conta exatamente uma parábola. Jesus fala de uma parábola de um homem, de um rico insensato. Quanta insensatez, quantas faltas de sabedoria, na verdade, existe no ser humano, na sua fragilidade, na sua fraqueza. E Jesus, ele conta dessa parábola desse rico insensato, que na verdade, isso antecede a um momento em que dois jovens chegam diante de Jesus, né? E pede para Jesus fazer partir a herança entre eles. E Jesus vai dizer que ele não é juiz, não é partidor de herança para aquela situação. E conta-lhes exatamente essa parábola. E Jesus, ele vai dizer exatamente isso, que um certo homem tinha uma grande terra, e naquele ano ele plantou muito, e o ano foi fértil. Na verdade, ele teve um ano muito bom, no trigo e outras coisas mais, das plantações da época. E na verdade ele lucrou tanto, queridos irmãos, que ele não tinha aonde colocar exatamente as suas, né, a lavoura, os frutos, ou melhor, os frutos, né, que ele tinha colhido naquele ano. E aquele homem pensou consigo: vou renovar os meus celeiros, né, vou aumentar os meus galpões, vou aumentar isso aqui, e vou colocar tudo, vou juntar tudo aí, porque na verdade eu não vou precisar mais de trabalhar. Isso era o pensamento deste homem insensato. Era o pensamento dele, mas Deus lá de cima estava olhando, e ele fez isso. Aumentou os celeiros, colocou todos os o trigo, né, outras plantações da época lá. Fez tudo isso, preparou tudo, estava tudo preparado. Depois ele chega lá, coloca a mão no peito dele e diz: agora minha alma, come, bebe, folga, né? Dorme, né, pastor? Tu agora tem tudo. Irmãos, tinha gente assim. Tinha gente que achava que Deus não existia mais. O dinheiro, a riqueza, os bens materiais estavam sufocando muitas pessoas. Você já parou para pensar nisso? E para surpresa daquele homem, quando ele acabou de falar isso: minha alma, fica à vontade, porque nós temos agora bem para o resto da vida. Pode comer, dormir, beber. Não é o pobre homem nécio que pensa assim? Exatamente é quando a voz de Deus vem e diz: louco. Deus chama de louco: louco, esta noite, se pedires a tua alma, o que tu tens, para quem vai servir? Você já parou para pensar? As pessoas que já partiram nesses últimos dias, os milhões, riquezas, bens materiais que ficaram, você já parou para pensar nisso? Porque na verdade o homem, ao invés de ajuntar tesouro para si nos céus, ele ajunta na terra. E Jesus, ele vai dizer: não ajunteis para vós. Aí exatamente quando Deus diz que não é importante, importante é que o homem, né, todo aquele que ajunta tesouro para si, mas não é rico para com Deus. Então o que foi que aconteceu na vida daquele homem? O histórico não conta que ele morreu, mas é uma lição viva para nós. Hoje, queridos, na verdade, todo o projeto de vida que nós tínhamos feitos zerou, ficou a zero. Está todo mundo esperando só as mãos de Deus para a gente começar a agir novamente. E eu quero nessa noite deixar esse recado da parte de Deus para você, porque na verdade nós temos a certeza, querido. Eu volto a recitar aquele texto pregado pelo pastor, outras pessoas, de 2 Crônicas e outros mais. Se houver conversão de espírito, se houver humilhação, se houver choro, se houver um sentimento de culpa, de entendermos que Deus é misericordioso, Ele vai olhar lá de cima, lá dos céus, e vai perdoar os nossos pecados.
Eu quero encerrar nessa noite deixando a palavra de Deus para você, esse recado de Deus. Que o Senhor nosso Deus abençoe cada família, cada ouvinte da palavra do Senhor. Cada irmão esteja orando em todo o tempo em casa. E aguardamos em Deus que tão depressa Ele venha mudar esse quadro, porque Ele é bom, Ele é misericordioso, e as suas misericórdias, elas duram para todo sempre. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.